Brasil tem hoje 44 mil crianças vivendo em abrigos, mas somente 5.500 estão disponíveis para a adoção. Quase 30 mil famílias estão na fila de espera do Cadastro Nacional de Adoção, o CNA. O tempo de espera por um filho adotivo é longo. O tema é um desafio de grandes dimensões e será debatido na jornada de adoção, limites e possibilidades, neste sábado, na Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro. E para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos Cynthia Ledvocat, psicanalista, terapeuta familiar e conselheira da ONG Terra dos Homens. Bom dia, Cynthia. Bom dia. Tudo bem? Qual o principal objetivo aí desse encontro? Bom, esse encontro, nós estamos já em novembro, final do ano, né? Mas é muito importante porque é um tema que está muito presente na mídia, na imprensa, porque a questão da adoção ainda toca muitas pessoas. E as pessoas ainda têm muitas dúvidas como é que se pode adotar uma criança. E quantas crianças merecem, e, aliás, têm o direito de ter uma família pelo próprio estatuto. E por que elas estão nos abrigos? É verdade. E por que tem tanta gente querendo adotar e não consegue? Não conseguem chegar ao ponto de adotar, não é isso? Qual seria o processo, então, para a adoção? Quer dizer, o primeiro passo é muito simples. Basta ir na Vara de Infância e Juventude da sua cidade, se cadastrar, dar seus dados, participar de entrevistas, participar de grupos esclarecedores. Quer dizer, a pessoa ser sensibilizada para a temática da adoção. Agora, é claro que o principal motivo, a principal motivação para você adotar uma criança é apenas querer ser pai ou querer ser mãe. Isso me suscita uma pergunta: por que o tempo de adoção é tão longo? Bom, é tão longo porque é claro que é um processo rigoroso, porque você não pode simplesmente retirar a criança da sua família de origem, da sua família biológica, colocar imediatamente para adoção. Tem que ser feito todo um trabalho com essa família para verificar se de fato essa criança precisa ser retirada daquela família e quando ela é retirada é porque ela está em risco, porque ela está convivendo com pessoas e com situações que estão colocando ela numa situação de total abandono. Então, quando se decide que aquela criança não pode conviver com aquela família porque ela está em risco, a família perde o poder familiar. Então, só depois é que essa criança fica disponibilizada para adoção. Ou seja, em última instância, é a adoção. E é um processo legítimo, né? Quer dizer, você não está adotando uma criança que poderia ter ficado na família, que você está roubando aquela criança da sua família biológica. Portanto, os pais não precisam ter aquela culpa, aquele sentimento de estar fazendo alguma coisa contra a natureza. Se aquela criança ela está colocada para adoção, é porque realmente ela estava em risco e ela estava sozinha. E os aspectos legais são muito rígidos, não é isso? Os aspectos legais são rigorosos, mas são necessários para que a adoção seja um processo legítimo. Vai tanto proteger os pais adotivos, como vai proteger também a família biológica no seu direito, inclusive, até de entregar um filho para adoção. Cynthia, aquela questão do dilema sobre o perfil da criança desejada para adoção ainda existe? Você até tocou numa expressão assim muito boa, né? Porque realmente é um dilema. Há algum tempo atrás, as pessoas achavam que você, para adotar uma criança, para você ter um filho de verdade com você, você teria que adotar um bebezinho. Sim. Para que ele viesse como se fosse assim, sem memória, zerado, sem lembrança, sem história. E aí a criança chegaria recém-nascida nos braços da família adotiva e seria criado como se fosse um filho verdadeiro. Mas isso já faz muito tempo, porque essa não é a nossa realidade. É verdade. Na verdade, a criança ela tem um passado, ela tem uma história, ela tem um percurso migratório, inclusive, mas ela, quando ela é colocada para adoção, tem a ela 2, 4, 6, 10, 12, 15, 16, 17, e eu conheço muitas famílias que adotaram, inclusive adolescentes, e a integração é perfeita. Mas por que você vai imaginar que você vai ter uma criança ideal? Que criança ideal é essa? Não existe. Então você vai, na verdade, estar exercendo a sua parentalidade adotiva e vai estar dando a essa criança o direito que ela tem de ter uma família. Eu te pergunto, o que ainda precisa mudar, não é, no processo de adoção de crianças? E mais, existem políticas públicas para esse tipo de Você já deu até a própria resposta. O que falta exatamente são políticas públicas. Ou seja, se uma criança é colocada num abrigo e o abrigo é uma medida protetiva, e é importante e é necessário que existam os abrigos, exatamente para a proteção da criança, mas esse abrigo ele é temporário. A criança tem que ficar lá o menor tempo possível, porque ela está ali aguardando uma situação judicial ser definida. Então, essa situação tem que ser definida, ela não pode ficar ali esperando 1, 2, 3 anos
a que alguém diga, não, ela vai poder voltar para sua casa. Se ela vai poder voltar para sua casa, todo esse trabalho de reintegração deve acontecer e para isso existem as políticas públicas. Agora, se ela não pode retornar para casa, ela tem que ser disponibilizada para adoção. O que não pode é ela ficar no limbo, ou seja, nem volta para casa nem é adotada. E ali ela vai ficando e às vezes cresce e sai do perfil realmente para adoção, pelo menos aqui no Brasil, né? Cíntia, que obstáculos você vê aí com mais frequência nesse processo de adoção? Muitas pessoas pensam que o maior obstáculo é a própria justiça, é a morosidade, mas nós temos que pensar do próprio preconceito das pessoas que desejam um filho à sua semelhança, como se só crianças parecidas na cor, nos hábitos, no comportamento, pudessem ser filhos verdadeiros e pudessem amar os seus pais. Então, esse preconceito contra a diversidade das famílias é a maior dificuldade para a adoção, muito mais do que o tempo na justiça, que é a rigor pela necessidade de que seja um processo legítimo. Quem quiser participar do evento, Cíntia, o que tem que fazer? Basta comparecer à Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, que é na Fernando de Guimarães 92, em Botafogo. Basta ligar para o 2295-3148 ou entrar pelo site e se inscrever. Vai ser muito bem-vindo. Cíntia, muito obrigado pela sua participação aqui no Visual. Eu Sucesso que agradeço, lá no seu evento. Eu que agradeço. Um grande Muito abraço. obrigada. Tchau.